Olá, eu sou Adriana Croce, terapeuta e mentora de líderes, e você está ouvindo o podcast Soberania e Interior. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje, Entre o Plano e a Prática. No episódio anterior, eu falei sobre algo essencial, que antes de conquistar qualquer coisa fora, você precisa ser a pessoa que sustenta essa conquista por dentro. Hoje, eu quero continuar essa conversa, porque existe um ponto onde muita gente trava, um espaço silencioso, pouco falado, mas decisivo. A conquista não acontece no sonho, nem no planejamento perfeito, tampouco no entusiasmo inicial. Ela acontece entre o plano e a prática, e é exatamente aí que a maioria desiste. Muita gente sabe o que quer, algumas até sabem como fazer, mas poucas estão preparadas para habitar esse intervalo. Porque entre o plano e a prática existe desconforto, existe se deparar com verdades, existe a frustração, existe repetição e existe um tipo de tédio que não é glamouroso. E o cérebro, ele não gosta disso. O cérebro gosta de recompensa rápida, de novidade, de alívio imediato. Por isso, planejar dá prazer, visualizar dá prazer e falar sobre o futuro também dá prazer. Mas agir exige presença, regulação emocional e constância. Deixa eu te dar um exemplo simples. Imagine alguém que quer mudar de carreira, vida profissional. Ela faz planos, cursos, salva conteúdos, organiza ideias, mas quando chega a hora de aplicar, de errar, de se expor e de sustentar o desconforto de não ser boa ainda, algo trava. E não é apenas falta de planos. Não é apenas a falta de capacidade para o novo. É a falta de estrutura interna para atravessar o processo. É aqui que entra um ponto fundamental. Planos organizam o futuro, mas é a prática que revela quem você é hoje. E essa revelação nem sempre agrada, porque a prática mostra nossos limites reais, as nossas desculpas automáticas e a nossa tolerância frouxa com nós mesmos. E ninguém gosta muito de se ver assim. Para ajustar esse descompasso, muitas pessoas acreditam que precisam de mais motivação. Outras acham que precisam de mais disciplina. Mas, na maioria das vezes, o que falta é coerência interna. Coerência entre o que você diz que quer e o modo como você age quando ninguém está olhando. Entre o discurso e o gesto pequeno do dia a dia. Do ponto de vista psicológico, isso é importante. Nós não nos tornamos quem desejamos por decisão racional. Nós nos tornamos quem repetimos ser. A prática diária molda a identidade. Os hábitos dizem ao cérebro: é isso que somos. Não é o grande ato heróico, é o pequeno gesto sustentado. É a prática intencionalmente planejada e aplicada. Aqui eu quero chamar a atenção para o esforço. Quando eu digo que não é sobre se esforçar até a exaustão, isso não significa ausência de esforço. Significa um esforço bem direcionado, compatível com a sua vida real e emocionalmente sustentável. O esforço que constrói não é o que violenta o corpo e a mente, mas o que se repete sem precisar de guerra interna. É o pouco, dia a dia, agindo no limite e muitas vezes rompendo-o. Entre o plano e a prática, o que aparece não é preguiça, é resistência emocional, medo de falhar, medo de não sustentar, medo da rejeição e medo de confirmar antigas crenças. E aqui entra algo importante. Nem toda crença nasce de um trauma, mas toda crença deixa um rastro no corpo. Se agir em direção ao que você quer gera tensão extrema, paralisia
ou autossabotagem constante, isso precisa ser olhado. E é aí que o trabalho terapêutico entra como suporte, não para acelerar o processo, mas para limpar o caminho interno. Mas atenção, terapia não substitui prática, e prática sem consciência vira repetição vazia. O ponto de maturidade está na junção das duas coisas. Entre o plano e a prática, você não precisa ser perfeito, você precisa ser. Ser nos dias bons e principalmente nos dias comuns, porque é no comum que a identidade se forma. Você precisa confiar em quem está se tornando. A verdadeira conquista não é chegar, é sustentar. Sustentar a rotina, sustentar a escolha, sustentar o desconforto inicial sem desistir de si. É deixar o medo fluir, porque ele é um medo psicológico. E isso vale para a carreira, saúde, relações. Se você vive planejando mais do que vivendo, talvez a pergunta não seja o que falta, mas quem eu preciso ser para sustentar a prática que meu sonho exige? Essa resposta não vem do pensamento positivo, ela vem da experiência, da prática pequena, repetida e honesta. A conquista mora aí, entre o plano e a prática. E esse espaço é onde o autodomínio começa de verdade. Lembre-se, autodomínio é a capacidade de sustentar a prática mesmo quando o entusiasmo passa sem abandonar quem você decidiu ser. Para hoje, eu deixo para você essa reflexão. E eu te convido a ouvir o episódio anterior, Ser antes de ter, que mostra o outro lado antes da prática. E se tem algum assunto que você gostaria de ouvir por aqui, me deixe nos comentários. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!